Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 333 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no capítulo, no meio, quase no final do capítulo 27, que narra a vida do santo de 1761 e 1765, né? E esse capítulo é um capítulo muito impressionante, né? Porque, inclusive, o próprio autor, no início do capítulo, ele reconhece, né? E diz o seguinte: supera muito as nossas débeis forças o que nos resta dizer a respeito de Paulo da Cruz. Então, ele vai narrar nesse capítulo, né, digamos assim, os fenômenos místicos, né, de altíssimo nível que se passa com o nosso santo, né? E aqui, na última parte do capítulo, que se intitula Seu Domínio sobre a Natureza, ele vai então narrar, terminar de narrar esses aspectos elevadíssimos, né, que ocorrem com esses santos místicos, como é São Paulo da Cruz, né? Quando o homem, pela completa destruição do pecado, restabelece as leis harmônicas que o unem novamente ao Criador, readquire o soberano império das criaturas. Em se tratando de distinguir o sinete divino nos escolhidos do Senhor, os animais e até os seres inanimados parecem dotados de razão. O fogo torna-se orvalho refrigerante. A água solidifica-se como cristal. Os animais mais ferozes são mansos cordeiros. Quem se não enternece ao ler na biografia dos mártires os tigres, os leões, os ursos, lançarem-se-lhes aos pés para os beijar? Quem desconhece o corvo de São Paulo, eremita, e os leões que lhe assistiram os funerais, a hiena de São Macário, o lobo de São Francisco. Então aqui, esse poder é o poder que Adão tinha, né, no paraíso, sobre os animais e as coisas inanimadas, né, antes do pecado original, né? Então aqui esses santos restabelecem, né, aquele poder de Adão, né? E aqui a gente poderia incluir também aquele cachorro, né, de São João Bosco, né, o Grísio, né, que aparecia para defendê-lo sempre que ele precisava, né? Enfim, são muitos animais mesmo, né? Ele lembra alguns aqui. Quanto ao nosso santo, já vimos como a chuva, as ondas e as tempestades o respeitavam e lhe obedeciam. São fatos frequentes em sua vida, o domínio sobre os elementos, né? Que é um domínio que os anjos têm, né? Paulo está gravemente enfermo. Querem levá-lo em liteira a Borgueto, mas chove a cântaros. Resolve enfrentar o mau tempo. Pois bem, em consideração aos méritos do enfermo e à caridade dos que o conduzem, Deus a todos preserva da chuva. Atravessam vários charcos sem molhar nem mesmo os calçados. Numa missão, por ele pregada, seu zelo apostólico irritou alguns libertinos,
porque lhes arrebatava a presa de suas vis paixões. Para vingar-se, envenenaram-lhe o alimento. O servo de Deus o ingeriu sem a menor suspeita, mas o veneno respeitou essa existência consagrada a Deus, e o santo missionário redobrou de coragem para quebrar os grilhões dos pobres escravos do pecado. Desejando o santo ir de Fulônica a Porto Ferraio, encontraram somente uma embarcação que forte tempestade lançara à praia. Apesar da boa vontade do proprietário, fora temeridade partir com aquela nau. Não temais, disse Paulo. Vamos em nome de Deus. Ouçamos agora o capitão de uma nave real, testemunha ocular do fato. Abre aspas para esse capitão. O proprietário da embarcação, sinistrada, e seus marinheiros, ajudados por mim e meus marujos, não conseguimos pô-la ao mar. Vem então o padre Paulo em nossa ajuda. Tinha o crucifixo na mão esquerda e com a direita empurrava o barco. Verdadeiro milagre. Instantes após, ei-lo a flutuar. Soube, por conhecidos da ilha, que a viagem fora ótima. Porém, assim que desembarcaram, abriu-se ao meio a embarcação e foi a pique. Fecha aspas. Matias Maire, de Sutri, fora encarregado por Monsenhor Pedro Picciotti, vigário-geral, de levar carta urgente ao padre Paulo, que pregava missão em Monte Romano. O rio Biédano estava muito cheio, e Matias temeu atravessá-lo. Alguns carroceiros, práticos do rio, também não ousavam transpô-lo. Enquanto o mensageiro refletia, chegou a cavalo um religioso franciscano. Ao saber do motivo que levava Matias a Monte Romano, disse-lhe com toda confiança e simplicidade, abre aspas, vejamos se o padre Paulo de fato é santo. Fecha aspas. Tomou pelas rédeas do cavalo de Matias e empreendeu a travessia. A água atingiu o pescoço dos cavalos. Molharam-se bastante, mas chegaram, felizmente, à margem oposta. Em Monte Romano, todos se admiravam como haviam conseguido atravessar o Biédano naquele dia. Cessou, porém, o espanto ao saberem que confiaram no poder do santo missionário. Acolheu o servo de Deus com muita caridade, restauradas as forças, contra a opinião de todos, ordenou a Matias que regressasse imediatamente com a resposta. Parta, disse-lhe o santo, eu lhe prometo a proteção divina. Que beleza, hein? Que confiança, né? Que intimidade, né, com Deus. O padre João Batista interrogou-o. Vossa Reverendíssima garante que ele passará o Biédano sem perigo? Sim, garanto, respondeu Paulo. Mesmo que as águas cubram as copas das árvores, passe sem receio. Com essa garantia, Matias não titubeou. Prodígio. O cavalo andava sobre as águas como se fosse em terra firme. Os carroceiros, supersticiosos, atribuíam o milagre a sortilégios diabólicos. Não há dúvidas, diziam. Vêem-se até as ferraduras do cavalo. Então, atribuir milagre a sortilégios diabólicos, né? Fizeram isso até com o Nosso Senhor, né? Quando eles expulsavam os demônios, né? Então, isso é impressionante, né? Matias chegou a Sutri às primeiras horas da noite. O vigário-geral, temeroso de algum acidente, estava para enviar nova carta, como aliás predissera o santo. Fatos como esse há diversos nos processos apostólicos. Quantas vezes não passou o santo a pé enxuto, regatos e rios nas excursões apostólicas? Vejamos agora como os próprios animais
obedeciam ao santo. Pregava numa das praças de Orbetelo. 2 búfalos, desvencilhando-se do carro, investiram contra a multidão. Confusão e terror. O servo de Deus aconselhou a todos: ninguém deixe seu lugar. Isso é ardil de Satanás, para impedir o fruto da divina palavra. Tomou o crucifixo e, dirigindo-se aos búfalos, já à entrada da praça, ordenou-lhes que retrocedessem. Eles obedeceram, enveredando pela rua do açougue, em direção à porta da cidade. Percorrendo os campos romanos, Paulo encontrou um lavrador, encolerizado pela indocilidade de 2 bois recalcitrantes, em puxar o arado. O lavrador proferia horríveis blasfêmias. O santo o repreendeu com caridade e doçura. Longe de comover-se com os paternais conselhos, irritou-se ainda mais o desatinado, tomando da espingarda e apontando-a contra Paulo. Este, nada temeroso, mas horrorizado pelos ultrajes dirigidos ao seu Deus, empunhou o crucifixo e bradou: já que não queres respeitar a Deus nosso Senhor, respeita-no os teus bois. Os animais, como dotados de razão, prostraram-se imediatamente, com os joelhos em terra. O blasfemador, atemorizado, lançou-se aos pés do santo, pediu-lhe perdão e o seguiu até a cidade, onde Paulo ia pregar a missão para reconciliar-se com Deus. Aqui é o boi se ajoelhando, né? Na história de Santo Antônio é o cavalo, né? Também que se ajoelhou diante da hóstia consagrada, né? O convento das religiosas de Farnese fora infectado de répteis venenosos, causa de transtornos na observância regular. O santo, solicitado a livrá-lo do flagelo, escusou-se por humildade a fazê-lo, alegando não ter licença para entrar na clausura. As religiosas recorreram ao cardeal Rezônico, depois Papa, né? Sua Eminência escreveu a Paulo, abre aspas, sentiria se esta carta não o encontrasse aí, para consolar essas boas filhas, bem como livrá-las das víboras que as molestam. Se estiver ainda em Farnese, faculto-lhe a entrada na clausura. Não me recuse esse favor. Fecha aspas. O santo rendeu-se às súplicas das religiosas e do prelado. Suas orações foram eficazes, pois dali em diante nenhum réptil penetrou mais no convento. Esses milagres humilhavam o servo de Deus, e da humilhação nasciam novos prodígios. Paulo pregava retiro espiritual no convento de Sant'Anna, em Ronciglione. À hora da refeição, algumas personalidades da cidade, inclusive um eclesiástico, vieram visitá-lo. A casa estava infestada de moscas. O servo de Deus, notando a náusea daqueles senhores, disse-lhes, abre aspas, sou grande pecador. Se fosse santo, afastaria estas moscas. Conheço um santo homem que desta maneira traçou o sinal da cruz. Enxotalazia imediatamente. Fecha aspas. Só foi fazer isso e desapareceram todas as moscas. O santo, que não esperava o prodígio, todo confuso, não abriu mais a boca. E os presentes edificaram-se por esse silêncio, bem como pelo maravilhoso milagre. Paulo jazia enfermo na casa de piedoso benfeitor de Civita Castellana. No quarto contíguo, gorjeavam maravilhosamente 2 canários. O servo de Deus, para melhor desfrutar da doce melodia, rogou para que os trouxessem a seu quarto. Quiseram convencê-lo de que
amedrontados deixariam de cantar. Trazei-mos, replicou Paulo. Assim que as avezinhas são colocadas ao lado do leito, olham enternecidas para o doente e, como para contentá-lo, batem as asas e põem-se a cantar admiravelmente. O santo, em sublime concerto com essas criaturinhas, desabafa o coração em terníssimos afetos ao Criador. Terminando o êxtase humilhado, Paulo suplicou ao benfeitor que afastasse os canários, mas as encantadoras avezinhas continuaram a gorjear por muito tempo. Bendito sejais, ó Jesus crucificado, pelos prodígios de amor que operais em vossos santos, por vossas chagas adoráveis e por vossa paixão santíssima, vida, doçura e esperança dos cristãos. Então, é assim que o nosso biógrafo, né, termina esse capítulo com essa pequena e bela oração, né? E como o autor próprio disse, né, esses fenômenos de interação dos santos com os animais não há de nos surpreender, porque a gente sabe que antes do pecado original, Adão tinha essa interação, né? esse poder, né? Que foi perdido pelo pecado original, e os santos conseguem, embora ainda tenham, mesmo sendo seres caídos, né, conseguem uma santidade, uma graça que resgata um pouco desse poder, né, e em alguns momentos os santos, mesmo sem querer, né, exibem esse poder maravilhoso, né, e mostra pra gente o quanto que a gente perdeu, né, com a queda, né, essa harmonia entre os seres humanos e os outros seres criados, né, entre os seres humanos e os anjos, né, essa harmonia, ela foi desfeita, né, e só agora, a muito custo, né, ela pode ser, essa ponte pode ser atravessada, né, em alguns casos, né, de alguns santos, né, e isso é para nós uma fresta, né, por onde a gente pode ver um pouco do paraíso, né, como que Deus quis criar o homem e criar os animais e estabelecer uma ordem, né, de uma hierarquia, né, entre o homem e a natureza, né, os seres criados abaixo dele, né, os seres criados acima são os anjos, né, e é uma beleza isso, né, nos santos, né, nós vemos a ordem do paraíso restabelecida, né, mesmo que por pouco tempo, mesmo que por detalhes, né, mesmo que por instantes, né, poder sobre as águas, poder sobre os animais de toda espécie, né, as víboras, os mosquitos, os búfalos, aqui no caso de São Paulo da Cruz, né, sobre, enfim, uma beleza isso, né,
E é mais uma das coisas, né, que nós perdemos, né? Quer dizer, a natureza, antes do pecado original, era absolutamente dócil, né, ao ser humano. Depois do pecado, ela passou a ser hostil, né? Nós temos que lutar contra a natureza para viver, né? Nós temos que trabalhar, né? O trabalho é um castigo, né? Não esqueçamos disso, né? Não caiamos nessa bobagem aí moderna dessa questão do trabalho, né? O trabalho é um castigo, né? Então, aqui, vamos começar aqui o capítulo 28, que narra... Não, que aqui é um capítulo que vai falar sobre outras coisas, porque não tem os anos, né? Tem alguns capítulos que não identificam os anos, porque vai narrar casos... aliás, eu acho que... Não, tem alguns capítulos assim, a partir daqui. Então, capítulo 28. Arauto da Sagrada Paixão. Paulo, septuagenário, terminará em breve a longa carreira apostólica, conservando para o resto da existência as nobres cicatrizes das mortificações e do sofrimento. Só por graves enfermidades suspendia os ministérios apostólicos. Consideramos em conjunto esse admirável apostolado. A Itália foi o teatro de seus labores. Percorreu-a pregando missões e retiros espirituais ao clero e às comunidades femininas. Qual a origem desse apostolado? A admiração de todos, inclusive dos soberanos pontífices. Vejamo-lo. Paulo, no ímpeto de fervor, suplicou a Jesus crucificado a conversão de todos os pecadores, por quem o Redentor derramara seu preciosíssimo sangue. Depois, contemplou a própria alma e exclamou: Ah, eu peço pelos outros, quando minha alma está no mais profundo do inferno. Jesus respondeu-lhe com inefável ternura: Tua alma repousa no meu coração. Coração de Jesus, né? Eis a origem do apostolado de Paulo da Cruz. O coração de Jesus. Nesse santuário, o santo vivia a mesma vida de Deus. Seus pensamentos e afetos eram os pensamentos e afetos do Divino Redentor. Seu zelo pela salvação das pessoas se inflamava no zelo que levara Jesus ao Calvário, à cruz, à morte. A caridade de Nosso Senhor abrasou o universo. Paulo quisera abrasar o mundo todo. No Horto das Oliveiras, Jesus, à vista dos pecados da humanidade, suou sangue e entrou em agonia. Ao considerar a inutilidade do sangue divino para tantas pessoas, Paulo, de 1000 modos diversos, arrancava de suas veias o sangue generoso. Abre aspas, para completar na própria carne o que faltava, a paixão de Cristo. Fecha aspas, essas são frases de um outro Paulo, né? O Paulo apóstolo, que é uma expressão muito cara aos católicos, muito, enfim, muito conhecida, quero crer, né? Colossenses 1, 24. Né? Pálido, desfigurado, abatido, em angústias mortais, parecia prestes a exalar o último suspiro. Sussurrava apenas: Ah, um Deus crucificado, um Deus morto. Ó caridade,
Ó prodígio de amor! Ó criaturas ingratas! Até as pedras choram. Como? Morreu o soberano sacerdote e nós não choramos? Só mesmo tendo perdido a fé, para não desfazer-se em lágrimas. Oh, meu Deus! Muitas vezes, ao contemplar Nosso Senhor na cruz, pedia-lhe, suplicava-lhe a graça de morrer crucificado. Em parte, Jesus o contentou, pois esteve quase sempre agonizando na cruz dos sofrimentos. Nos divinos ardores do coração de Jesus, perpétua morada de sua alma, consumia-se no desejo de cooperar com ele na destruição do pecado e no resgate das almas imortais. Essa é a sua missão. Certo dia, o Divino Mestre acolheu na chaga adorável de seu coração, inundou-o de luz e descobriu-lhe a maldade do pecado, inflamando-o de ardentíssimo zelo. Eis o segredo de seu maravilhoso apostolado. Eis o incentivo dessa luta sem tréguas ao pecado, ao mundo e a Satanás. Sempre de armas na mão, arrancou inúmeras pessoas do inferno, atacou impiedosamente o inimigo da salvação, conquistando imortais vitórias para a cruz de Cristo. Vamos terminar aqui a leitura de hoje. Estamos aqui no inicinho do capítulo, né? E aqui o biógrafo nos faz nos traz duas informações interessantes, né? Essa certo dia o Divino Mestre acolheu na chaga adorável do seu coração, né? O que coloca São Paulo da Cruz também como um dos apóstolos do Sagrado Coração, né? Veja que eu não sei quando isso se deu, porque aqui não tem a data exatamente, mas veja que poucas décadas atrás, né, nós estamos aqui no século XVIII. Então, vamos dizer que a gente esteja aqui em meados do século XVIII, né, 1700 e... Vamos fazer uma coisa, vamos supor que aí dá uma... 1760, né? Então, as 9 décadas, 1670, praticamente 9 décadas atrás, né? Nosso Senhor estava fazendo relações a Santa Margarida Maria Alacoque, exatamente sobre o coração de Jesus, né? E esse privilégio, né, que Paulo teve aqui de encostar-se, né, na chaga adorável do seu coração, né, que é a chaga aberta pela lança, né, acontecia também com Santa Margarida, né, essa é aquela posição que nós vemos, né, também acontecer com aí Jesus ainda em vida, né, e sem ainda a chaga, né, com São João, né, São João Evangelista, né, que se recostava, né, no peito de Nosso Senhor, né, ainda antes da paixão, né. Então, aqui há uma linha interessante, né, de apostolados, né,
dois santos místicos, né? Um que era um santo que uma santa, né, que era enclausurada, e esse santo é que percorria o mundo, né? Um na França, né, numa cidadezinha pequenininha, Paray-le-Monial, e o outro um santo do mundo, né? Um santo que viajava, que encontrava com bispos, pessoas nobres, papas, embora fosse fundador de uma ordem, né? Então o coração de Nosso Senhor, né, o Sagrado Coração, ele escolhe sempre os seus apóstolos, né? Escolhe sempre os seus apóstolos, né? E as revelações são diferentes para diferentes épocas e para diferentes santos, né? Então essa ligação, né, de São Paulo da Cruz com Santa Margarida é muito interessante, muito para nós agora que vamos na festividade, né, de amanhã, festividade do Sagrado Coração, é muito interessante isso, né? Essa informação, né? Enfim, desse fato que ocorreu com São Paulo da Cruz, né? E é claro que um apóstolo da Cruz certamente teria uma especial inclinação para a chaga lateral de Nosso Senhor, né? Então, gostaria agora de ouvir, se houver algum comentário ou observação sobre a leitura de hoje. Opa! Oi, professor. Diga lá, Márcio. Essa questão dos bichos aí, parece que Deus abriu uma exceção para o cachorro, né, professor? Porque é um dos poucos bichos que mais ou menos, né, respeitam o homem, colaboram com ele, tem certa amizade, né? Mesmo naturalmente, né? Agora, mesmo os pecadores, né? Mesmo mesmo o pior deles. Às vezes eu vejo passa perto do mendigo, tem um mendigo, o cachorro deitado do lado dele. É verdade. É verdade. Nem sabe se é o pior deles, né, na verdade, mas até um marginal, alguma coisa assim. Então, até nisso a gente vê essa bondade de Deus, né? Assim, não vou cortar essa coisa dos bichos aqui, colocar amizade entre os bichos e o ser humano aqui, trazer a lei da selva. Preservar alguns, né? Mas vamos preservar alguns, entre eles o cão, né? Tem uma vez eu tava lá, né? Às vezes terminando minhas aulinhas lá, põe uma coisa do YouTube lá só para descansar minha cabeça um pouquinho. Aí tinha Bom, isso aí já vai incluir alguma coisa de revelação privada, né? Vamos abrir, vamos ter cuidado aqui, mas vamos ver o que interessante. Uma santa mística, né? Que ela teve deu um ensinamento, não sei se foi alguma revelação privada, uma coisa assim, ou se ela viu algo assim, tipo, alguma ação demoníaca, mas ela segundo esse vídeo, estava um ensinamento dessa pessoa que um dos bichos que o diabo mais detesta é o cão, porque ele demonstra virtudes de lealdade, de fidelidade, de amizade, que é uma coisa que ele não quer que o ser humano aprenda, nem viva, né? Porque foi assim que ele caiu também, né? É por falta de lealdade, né? Falta de lealdade, falta de obediência, falta de amizade, falta de fidelidade, assim, especialmente a característica da fidelidade, que é o que a gente tem que pedir sempre a Deus, é a fidelidade a Ele, né? E não ficar nesses
nesses amores, assim, uma hora a gente quer Deus, uma hora quer os prazeres ou as posses, né, como diziam os antigos, as riquezas, as honras e os prazeres. E à medida que o São Paulo, né, e vários desses santos místicos e muito penitentes, eles deixavam essa lição também, que as pessoas, ou principalmente hoje, confundem com masoquismo, mas não tem nada a ver. É simplesmente a rejeição completa do diabo, do mundo da carne, né? Eles rejeitam isso completamente para poder amar completamente a Deus, né? Porque Deus é, como diz lá no Antigo Testamento, é ciumento, ele não quer que a pessoa fique dividida, né? Como se tivesse um marido, um namorado ciumento, que ele não gostasse de ver a sua amada dando sorrisinhos para outros, né? Então, Deus mais ou menos assim. E aí, dessa do cachorro, eu me lembrei dessa. Aí eu até ouvi assim e tal, achei interessante. Faz sentido. Né? Não sei se é realmente isso, mas realmente dessas características do cão, né? A gente não sabe o que move o bicho. Tem gente que diz que simplesmente ele é movido por uma espécie de... que ele simplesmente ele tá ali, ele se vê parte de uma sociedade, ou seja, ele vai agir ali, o ser humano ajuda ele ajuda o ser humano. Seria uma coisa interesseira, Pode a ser. princípio, né? Mas de fato é que ele demonstra essas qualidades, né? Os bichos interesseiros que simplesmente, quando a coisa não está muito favorável, vai embora e tchau. E o cachorro, nem quando está desfavorável, ele faz uma coisa dessa. Ele é muito leal. Não é? E aí fica aí pra gente, né? Exatamente essas lições, porque às vezes o pessoal pega as histórias dos santos, que lindo, que bonito. Muito bom, muito lindo ir lá, santinho. Agora deixa eu levar minha vida de pagão de sempre aqui, né? E a gente tem que ver que o mínimo que se pede de nós é sermos indiferentes às coisas criadas, né? Ou seja, nem gostar, nem odiar, nem ficar muito alegre quando ganha essas riquezas, esses prazeres, nem muito triste quando perde, ou pelo contrário, né? Os santos mesmos, eles ficavam alegres justamente com a pobreza, com a obediência, com a castidade, com as humilhações, né? Com tudo isso, porque via aí uma visita de Deus, né? E uma oportunidade para eles justamente querendo essas coisas, ou aceitando pelo menos de bom grado essas coisas, poder demonstrar que aquelas coisas que seriam sedutor, né, das almas contra Deus, ele rejeita. Então, só do fato de ganhar uma cantada dessas coisas, vamos dizer assim, e rejeitar, já é um agrado ao amado, né, que é Deus. E virando as costas completamente para isso, aí que a única coisa que a pessoa dispõe a amar, porque o amor é praticamente a razão de viver de tudo, né? Ou é a forma de se unir àquele bem maior, né? Que é o amor. E justamente fazendo isso é que eles conseguem, bom, já que não tenho coisas aqui na Terra para amar, só me resta Deus para amar, né? E pronto, ela fica mais disponível a isso. Né? Mas é isso, professor. É só isso. Isso mesmo, é treinar os afetos, né? Direcionar os afetos, né? Para as coisas superiores, né? E no Santos a gente vê uma radicalidade nisso, né? Os Santos são radicais, exatamente. Né? Os Santos são radicais. Eles não aceitam nenhum tipo de acordo, né? Entre o mundo e Deus, né? Então eles veem a separação, veem a cara do inimigo, veem a feiura da cara do inimigo, né? E se separam. Agora nós hoje, enfim, nós vivemos numa situação civilizacional que esses acordos eles são racionalizados de várias formas para que a gente sinta tranquilidade em fazer esses acordos com a maior calma do mundo, né? Por causa exatamente da degradação do ensinamento da igreja, né? E as pessoas, inclusive,
chamando as outras pessoas de radicais, né? Elas mostram exatamente que o que elas querem é um acordo, né? Um acordo confortável entre o mundo e algo dessa espiritualidade, né? Algo dessa santidade que eles até reconhecem, que nós até reconhecemos, né? Como homens desse tempo, né? Mas nós não queremos, de fato, a radicalidade dos santos, né? E é isso que distingue, né? E é isso que distingue os santos de nós, né? Essa radicalidade, né? E é uma radicalidade que depende apenas do passo do homem, né? Porque Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve, né? Então ele só está esperando que essa radicalidade por parte do homem, né? Para que esse seu amor possa se derramar sobre os homens, né? E esse santo, né? Que nós estamos lendo agora, deu um passo muito grande, né? Nessa direção, né? Por isso colheu, né? Todas essas maravilhas que a gente está vendo aqui sendo descritas pelo nosso biógrafo, né? Então, e aquela coisa que eu falei ontem, né? Todos esses santos místicos, né? Eles nos revelam por mais diversos que sejam os fenômenos, né? Por mais diversa que seja a vida do santo, né? Eles nos revelam sempre o mesmo Deus amoroso, e é como se esses santos revelassem para nós a mesma personalidade por trás da pessoa, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se a gente comparar o que nosso Senhor estava falando para São Paulo da Cruz, é o mesmo ser que está por trás das revelações de Santa Margarida, né? É aquela mesma pessoa que reclamava de Santa Margarida que ele já não era mais amado no mundo, né? É o mesmo Nosso Senhor, né, que está em contato com a São Paulo, né? Se as pessoas, se os nossos inimigos gostam de dizer, né, que esses santos místicos são loucos, né? São aloprados, né? E que sofrem de algum distúrbio mental, né? Mas como assim, né? Que loucos, separados por séculos, né? Por exemplo, Santa Teresa, né? Século XVI, né? Nas experiências dela, místicas, né? Ela demonstra as mesmas características. Quem revela as coisas para Santa Teresa é a mesma pessoa, às vezes usando a mesma linguagem que revela as coisas a Santa Margarida, a São Paulo da Cruz. Que loucura é essa, né? Que coloca os loucos em contato com a mesma pessoa. E essa pessoa fala as mesmas coisas para esses santos, né? Separados de tantos séculos, né? Então, assim, essas aparições em conjunto, elas revelam quem está por trás delas, né? Quem está acolhendo esses santos místicos, né? E não pode ser loucura, né? Não pode nunca ser uma coisa, um fenômeno mental, né? Porque a diversidade dos fenômenos mentais que ocorrem com os loucos não daria uma personalidade única, né, por trás disso.
Então, é uma vergonha, né? Esses nossos inimigos não têm nem argumentos sólidos para nos difamar assim, né? E, enfim, o mesmo. Você vê, até às vezes os mesmos fenômenos físicos, né? Ocorrem com santos separados de séculos, né? Essa expansão do coração de São Paulo da Cruz, né, que a gente comentou ontem, essa expansão das costelas, né? Ocorreu com São Felipe Neri, né? 2 séculos antes, né? Então, até isso, né? Até às vezes no final da vida, né? Os santos até adquirem certas semelhanças físicas com outros santos do passado, né? Então, isso que nos dá a solidez da nossa fé, né? Isso que nos faz perceber a personalidade da pessoa que está por trás disso, né? Que não é outra senão nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é pessoa, né? De carne e osso como nós, né? Que está lá no céu, cujo coração bate até hoje, né? Cujo sangue corre nas veias até hoje, né? Mas então é isso, o nosso software já reclamou aqui do nosso tempo, mas tem algum tempo ainda para a gente Quantos minutos? conversar. Quantos minutos nós temos aí, professor? Aqui é 15. Tá. Os santos, professor, eles são pessoas sem meias medidas, né? Porque o meia medida é o politiqueiro, né? Quer fazer meio de campo, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, querer agradar todo mundo, um negócio meio demagógico, assim, né? Eles são pessoas radicais porque eles não têm meias medidas. E o radical é todo aquele que está radicalmente oposto àquele que o recrimina, né? Se temos aí um ideólogo aí radical, qualquer pessoa que seja oposta a ele radicalmente, né, diametralmente oposto, vai ser um radical, né? E aí esses santos, eles dão realmente aí o testemunho do amor, que é o esquecimento de si por aquilo que ele ama, seja lá mesmo no nosso âmbito, que a gente pode amar a família, a pátria, Deus, né? Até o esquecimento de si. E claro que aí vem também o esquecimento de tudo aquilo que poderia, vamos dizer assim, confortar esse si próprio, né? Sejam lá as riquezas, as honras e os prazeres, né? O poder possuir e o prazer. Então, basicamente é isso. E uma coisa interessante que a gente lembra, né, desses milagres todos de São Paulo, é que Nosso Senhor falou, né, aqueles que forem verdadeiramente, né, meus discípulos, vão ressuscitar os mortos, vão beber veneno, mas não vai acontecer nada de errado com eles, não é? A gente não pode parar ou achar que se acomodar uma certa melhoriazinha espiritual e achar que já é santo, porque igual eu muitas vezes já falei, assim, enquanto eu não caminhar sobre as águas, enquanto eu não ressuscitar os mortos, curar os enfermos, né, não levitar, eu não sou nada ainda que Deus quer que eu seja. Então tem um caminho imenso adiante para ser cumprido. Né? É isso. Muito bom, é isso mesmo. Quem vai falar alguma coisa? Não, professor, é só porque à medida que o senhor foi falando aí, o senhor, Márcio, falando, me ocorreu, me lembrei daquilo que o senhor disse para a gente no sábado, a respeito das tensões, né? O senhor até se referiu aos sede-vacantistas, quando o senhor disse que eles resolvem a tensão, essa tensão, né? Com relação ao Papa, ao concílio, sendo sede-vacantistas. Então, assim, como que a gente muitas vezes quer se livrar dessas tensões, né? Então, assim, quando se vê um santo desse, místico dessa forma, com tanta intimidade com Deus, a gente pensa assim, isso é para os santos.
Ser santo é para os santos. E aí a gente desiste de querer ser santo, né? É diferente da gente querer a gente entender e viver essa tensão aí de que nós precisamos melhorar de vida, porque disso depende a nossa eternidade. Então, por isso que o senhor sabe disso, né? Eu detesto aquela coisa de eu sou um vermezinho, eu sou um vermezinho. Mas a pessoa, porque muitas vezes a pessoa que fala que é um vermezinho, ela só usa isso como uma desculpa esfarrapada para continuar do mesmo jeito que ela está. Porque sim, nós somos como vermes mesmo, né? Mas nós temos que viver essa tensão no sentido de que todo dia a gente tem que levantar disposto a ser melhor do que ontem, a ser um filho melhor para Deus do que ontem, né? Não Um é essa verme coisa com de propósito, né? Um verme com propósito. Um verme com propósito. Não é essa coisa de fazer um mundo melhor, é de fazer o ser interno aqui melhor do que, né? Sabendo que, apesar desse firme propósito, eu vou cair de novo. Mas que eu não posso desistir. Então, isso é uma tensão mesmo. E a a gente costuma fugir delas, né? De Sim, todas as tensões. exatamente. Enfim. Exatamente. Aquilo que o senhor falou no sábado foi muito interessante, porque é isso mesmo. A gente vive o tempo todo essa tensão, porque a gente se vê como a gente vê que a gente é muito pequeno, a gente vê a nossa pequenez. Mas aí a gente quer desistir de querer melhorar, né? Ou então a gente fecha os olhos para a nossa pequenez, não se vê como, não quer ver essa pequenez. Né? É o que mais tem por aí, né? Aí a gente vê a nossa grandeza, o nosso poder, o nosso dinheiro, enfim, o nosso poder intelectual. Olha como sou inteligente. Tudo isso, né, professor? É forma de fugir dessa tensão. É né? racionalização, né? No significado do E. Michael Jones, né? É racionalizar uma coisa e arrumar argumentos para justificar, né? Não, é verdade. Que é um desconforto, é desconfortável demais. É né? muito, é muito. E a gente tem que sustentar esse desconforto, né? Porque depende disso. Esse desconforto vai nos acompanhar. Às vezes, talvez menos, talvez mais, um dia no outro, assim, mas ele vai nos acompanhar até o final da nossa vida. É um desconforto interno, né? Exatamente. Que não passa com nada externo. Isso. É isso mesmo. É uma espécie de cruz interna, né? Que não passa. Que nós temos que sustentar. Não passa. Nós temos que levar essa cruz, né? E não podemos desistir, né? Não podemos. E na medida que a gente arruma um lenitivo para isso, a gente volta para o mundo. Isso é uma tristeza. Exatamente. Exatamente. Muito bom comentário, muito boa percepção, Ana Paula. É isso mesmo. E é uma tristeza que isso aconteça com a gente, mas acontece por causa de que nós somos seres caídos, né? E temos que nos levantar, né? Sempre nos levantar. Pois bem, agora já falta pouco tempo, infelizmente. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz,
rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.